Você não precisa dizer que mudou, nem explicar, nem anunciar, nem justificar. Na verdade, quanto mais você tenta mostrar que está mudando, menos você muda de verdade. Porque o esforço de provar já é, por si só, uma distração. Você sai de si e volta a girar em torno dos outros. E quando isso acontece, a transformação perde força. A mudança real não precisa de espetáculo. Ela precisa de silêncio, de constância, de direção. A transformação verdadeira começa quando você silencia o mundo e começa a escutar a si mesmo. Quando você para de buscar sinais fora e começa a encontrar respostas dentro. Porque quando você muda em silêncio, os outros sentem. Eles não sabem dizer exatamente o que é, mas sentem. Sentem que a sua presença mudou. Sentem que a sua energia acalmou. Sentem que a sua postura não é mais defensiva. Que seu olhar está mais firme. Que você pensa antes de reagir. Que sua pressa agora virou presença. Isso confunde, porque o comum é reagir, é gritar, é se justificar, é explicar 1000 vezes aquilo que não precisa de explicação. Mas o estoico aprende a se mover por dentro, e quanto mais profundo o movimento, mais silencioso ele se torna. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade nasce do desapego, de não depender da opinião alheia, de não mendigar reconhecimento, de não precisar ser visto para se sentir inteiro. E o primeiro passo para isso é o silêncio. Silêncio não é omissão, é força, é domínio, é estrutura, é a decisão consciente de crescer sem barulho, de evoluir sem avisar, de mudar sem precisar que alguém veja. Olhe para Marco Aurélio, imperador de Roma. Homem mais poderoso do mundo antigo, comandava exércitos, tomava decisões políticas, governava impérios e mesmo assim todas as noites escrevia para si, não para seguidores, não para aplausos, não para marcar presença, mas para manter a própria clareza. Ele escrevia para não esquecer quem era, para lembrar do que importava, para corrigir o que ainda precisava de ajuste. Isso é mudar em silêncio, é ter compromisso com o invisível, com o que ninguém vê, mas sustenta tudo. Você pode fazer o mesmo. Não precisa publicar cada etapa, nem explicar cada escolha, nem justificar cada mudança de rota. Você só precisa viver com mais intenção, porque quando você muda de verdade, sua voz fica mais firme, mesmo que fale menos. Seu corpo relaxa, mesmo diante da tensão. Seu olhar ganha profundidade mesmo sem dizer nada. Sua postura se impõe, mesmo sem levantar a voz. E os outros percebem. Não porque você impôs respeito, mas porque você se respeitou primeiro em silêncio. E quem se respeita ensina o mundo como deve ser tratado, não com discursos, mas com presença. Isso é poder, isso é sobriedade, isso é sabedoria. Pessoas barulhentas tentam ser notadas, mas quem tem presença, basta estar. Você já percebeu isso? Às vezes, uma pessoa entra em um lugar e muda o clima. Ela não fala alto, não impõe, não tenta, mas está inteira, tranquila, enraizada. Essa força não nasce do esforço externo, nasce do alinhamento interno. E esse alinhamento só acontece quando você para de tentar convencer os outros e começa a se convencer de quem você é. Se você sente que está em transição, em mudança, em reconstrução, comece por aqui. Corte o excesso de fala. Reduza a necessidade de explicar tudo. Afaste-se do ruído. Escreva para si mesmo todos os dias. Cuide da mente com tanto zelo quanto cuida do corpo. Foque no que constrói mesmo que ninguém esteja vendo. Você não precisa ser entendido agora. Precisa ser coerente com o que sente. A coerência interna com o tempo vira respeito externo. E o silêncio vira seu escudo, sua casa, sua fortaleza. Então, pare de contar seus planos e comece a executá-los, em silêncio, sem pressa, sem plateia. Quando alguém notar que você mudou, você já terá mudado faz tempo,
Porque a verdadeira mudança não se explica, se vive, se sente, se expande por presença. E o que é silencioso dura mais, vai mais fundo, fica mais forte. Se alguém perguntar o que está acontecendo, sorria e continue quietamente, profundamente, verdadeiramente. Número 1. Porque o silêncio é a maior arma de transformação. O silêncio é subestimado. Vivemos numa era de exposição, onde falar virou vício. Todo mundo tem algo a dizer, a provar, a defender, mas no meio desse excesso, o verdadeiro poder está em algo que ninguém valoriza: a contenção. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é ausência de resposta, é a presença de consciência, é força canalizada, é domínio emocional, é a arte de estar no controle sem precisar mostrar. Quem vive no barulho está sempre à mercê dos outros. É reativo, instável, previsível. Mas quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E essa é uma das maiores virtudes estoicas. O estoicismo nos ensina que não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle. E nada está mais fora do nosso controle do que as palavras e ações dos outros. Mas é exatamente aí que a maioria se perde. Porque quando se sente atacada, reage. Quando é ignorada, grita. Quando é contrariada, tenta vencer a discussão. Como se tudo precisasse de uma resposta imediata. Só que o estoico pensa diferente. Se alguém tenta te provocar e você se cala, quem está no controle? Você. Porque o silêncio desarma. Ele quebra o ciclo da reatividade. Ele confunde quem esperava o mesmo comportamento de sempre. O silêncio é um muro invisível, um campo de força, uma declaração silenciosa de que você não vai mais dançar conforme a música dos outros. E aqui está o detalhe mais poderoso. O silêncio não é passividade. Ele é ação inteligente. É a escolha consciente de não entrar numa guerra onde a vitória custa sua paz. É recuar, não por medo, mas por maturidade. Epicteto dizia: se você quer ser invencível, não entre em disputas que não dependem de você. Você não controla a língua dos outros, mas controla a sua. E isso basta. Silêncio, nesse contexto, não é omissão, é estratégia de liberdade. Pense numa partida de xadrez. Tem momentos em que o melhor movimento é não mover, observar, esperar o erro do outro, manter a calma. Na vida é igual. Quem te provoca quer sua reação. Quem te desafia quer sua atenção. Quem te cutuca quer seu descontrole. Mas quando você reage com silêncio, você vira um enigma. Você quebra o padrão. Você revela que não está mais jogando o mesmo jogo. E isso incomoda. Incomoda porque o domínio interior constrange quem vive no caos. Incomoda porque o silêncio expõe a gritaria do outro. Incomoda porque mostra maturidade, onde antes havia vulnerabilidade. Você já notou isso? Fique em silêncio numa discussão e observe a inquietação alheia. As pessoas dizem: você não vai falar nada? Vai ficar quieto mesmo? Vai fingir que não está vendo? Não é porque você errou. É porque sua firmeza silenciosa tirou o chão de quem esperava o velho você. E isso é libertador, porque mostra que você mudou o jogo, não com grito, mas com postura. Quando você domina o silêncio, você cria espaço para observar, para refletir, para decidir com calma. Você começa a falar menos e agir melhor, a reagir menos e entender mais, a ouvir mais e julgar menos. Isso é poder e não é teórico, é prático. Veja, um motorista te fecha no trânsito, você respira e segue. Alguém te provoca nas redes sociais, você lê e não responde. Um familiar tenta te desestabilizar com palavras ácidas. Você mantém o tom de voz, responde com clareza e encerra. Essas pequenas vitórias invisíveis são o que constroem a grande fortaleza estoica. Você se torna imperturbável e o mundo começa a perceber, mas não consegue explicar, porque sua força não vem de discurso,
vem da sua ausência de ruído. Você começa a se parecer com um lago calmo. Não importa se está ventando, se alguém joga pedras, se há movimento ao redor, a superfície volta à paz. E no reflexo desse lago aparece clareza. A mente silenciosa enxerga o que a mente agitada jamais percebe. Ela vê intenções, ela analisa o que é essencial. Ela decide com leveza. Enquanto a mente barulhenta só repete padrões antigos. Grita, julga, explode e se arrepende. A sua mente precisa ser esse lago, profunda, serena, firme. O mundo sempre vai tentar te agitar, vai te testar, vai te provocar, vai te desafiar. Mas a sua paz precisa ser inegociável. E isso só é possível quando você entende que o silêncio é uma linguagem, uma resposta, uma escolha. Uma escolha que diz, eu vi, eu entendi, mas não vou me colocar no mesmo nível. E isso vale mais do que qualquer grito de razão. Porque no fim, o que muda a sua vida não é o que você grita, é o que você segura. A energia que você gastaria em brigas pode ser usada para crescer, para estudar, para construir, para criar novas oportunidades, para fortalecer sua base. O silêncio te protege da impulsividade e te conecta com a sabedoria. Por isso, se você quer mudar de verdade, comece por aqui. Fale menos, observe mais, reaja só quando fizer sentido e veja com os próprios olhos. Quando você parar de se explicar, as pessoas começarão a te respeitar. Não porque você falou mais, mas porque você aprendeu a dizer muito sem precisar abrir a boca. Número 2. 5 mudanças silenciosas que impactam profundamente. Você não precisa gritar por mudança, nem avisar que está mudando, nem convencer ninguém. Na verdade, quanto menos você fala sobre isso, mais força você tem, porque as mudanças mais verdadeiras não pedem holofote. Elas crescem no escuro. Elas não querem aplauso, elas querem raiz. E quando você entende isso, você para de anunciar e começa a construir. Aqui estão 5 mudanças sutis, silenciosas, mas que transformam sua vida inteira sem que ninguém perceba no começo. Mas quando percebem, já é tarde demais para te derrubar. 1. Cortar ciclos tóxicos, sem aviso, sem briga, sem barulho. Você não precisa fazer um discurso para sair de um ciclo ruim. Não precisa confrontar quem não vai te ouvir. Não precisa se justificar para quem nunca te entendeu. A atitude mais poderosa, em muitos casos, é simplesmente parar de comparecer. Aquele grupo que só fala mal dos outros, aquele colega que só reclama da vida, aquele amigo que só te procura quando precisa. Você começa a perceber que esses laços não alimentam, drenam. E ao invés de bater a porta, você só para de abrir. Você responde menos, sai mais cedo, some dos lugares onde você costumava se perder de si. E é nesse silêncio que a mudança acontece. Porque quem estava acostumado com seu acesso fácil vai sentir falta, vai reclamar, vai tentar entender. Mas você não deve nada. Você só deve paz a si mesmo. E o mais curioso, quem realmente tinha algo de verdadeiro com você vai respeitar sua escolha. Talvez até siga pelo mesmo caminho. O silêncio do corte é um convite para a sua cura. 2. Reorganizar sua rotina sem buscar palmas. Todo mundo ama começar um novo hábito e contar para o mundo. Mas poucos conseguem continuar quando ninguém está vendo. O estoico faz diferente. Ele acorda mais cedo e não posta. Ele treina o corpo e não exibe. Ele lê e não precisa tirar foto do livro. Porque ele entendeu que o valor da rotina está no ritual, não no reconhecimento. E que disciplina sem exposição gera resultados sem distração. Você não precisa postar que está mudando. Precisa só continuar aparecendo diferente. As pessoas vão notar. Sua fala vai mudar. Seu olhar vai ficar mais calmo. Sua energia vai carregar menos peso. E você vai se tornar alguém que transmite algo novo, sem ter que explicar o que foi. É fácil motivar os outros com palavras.
Difícil é construir respeito com atitudes consistentes. E quem muda a própria rotina, muda o próprio destino, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém elogie, mesmo que ninguém pergunte. 3. Estudar e crescer no subterrâneo da vida. Quem cresce de verdade, cresce no invisível. Ler um livro por semana, estudar em silêncio, errar sem plateia, voltar e tentar de novo. Isso constrói você. Mas o crescimento verdadeiro é como uma árvore forte. O que impressiona está no topo, mas o que sustenta está embaixo da terra. Você não precisa mostrar cada novo aprendizado, nem precisa explicar para os outros que agora está em uma nova fase. O estoico absorve em silêncio, reflete, aplica, erra, corrige e segue, sem plateia, sem performance, porque ele sabe que quem planta em silêncio colhe respeito. E sabe o que é mais poderoso? As pessoas começam a te ouvir mais, te pedir opinião, te notar como alguém diferente, mas elas não conseguem explicar por quê. Elas só sentem, e isso é o maior sinal de que sua mudança está funcionando. Você construiu autoridade real, não por ego, mas por consistência. 4. Reduzir reações e fortalecer a contenção. Vivemos em um mundo que incentiva a explosão. Responda rápido, prove que está certo, se defenda, reaja. Mas o estoico pratica o oposto. Ele observa, silencia, reflete. A contenção é uma das formas mais nobres de poder. Você está sendo provocado? Respire. Você foi criticado? Observe. Você sentiu raiva? Não devolva, contenha. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque quem se domina, assusta. Quem não se abala, lidera. A contenção é um músculo emocional. No início, ele treme. Mas com prática ele se fortalece e aos poucos você passa a ser a pessoa que ninguém consegue tirar do sério. A que todos percebem como centrada. A que age sem se perder. Essa força não precisa ser barulhenta. Ela é sentida na ausência do descontrole. E cada vez que você escolhe o silêncio, você reforça o seu domínio interior. 5. Enfrentar problemas com serenidade visível. Quando tudo dá errado, o mundo ensina que você deve entrar em pânico. Mas o estoico faz o contrário. Ele respira fundo e se mantém presente, mesmo que o medo esteja lá, mesmo que o coração esteja acelerado. Ele não nega a emoção, ele a lidera, porque ele entendeu que o desespero cria mais problemas. A pressa aumenta os erros, a explosão afasta soluções. E então ele decide ser o porto calmo no meio da tempestade. Você já viu alguém assim? Aquela pessoa que, mesmo com tudo desabando, fala com firmeza, anda com clareza, pensa com lógica. Essas pessoas não nasceram assim. Elas treinaram, elas decidiram, elas praticaram o silêncio nas pequenas irritações. E agora vivem o equilíbrio nas grandes crises. Isso é estoicismo em ação. Conclusão: o mundo muda. Quando você muda em silêncio, essas 5 mudanças não precisam ser ditas, nem defendidas, nem anunciadas. Elas acontecem no escuro, no invisível, no privado. Mas o impacto delas se espalha por toda a sua vida. Você começa a ser tratado com mais respeito, mais admiração, mais cautela. E tudo isso sem levantar a voz, sem se explicar, sem precisar provar. Porque quando sua energia muda, o mundo responde. E a melhor parte, você não precisa convencer ninguém. Você só precisa continuar, no seu ritmo, na sua paz, no seu silêncio. Número 3. O poder de não se justificar. Poucas coisas drenam tanto a nossa energia quanto o esforço constante de se explicar. Justificar cada escolha, explicar cada afastamento, responder a cada crítica. Convencer os outros de que você não quis ofender, que não foi por mal, que foi por um bom motivo. Mas aqui vai uma verdade incômoda. Quanto mais você tenta se justificar, mais frágil você parece. Não porque esteja errado, mas porque está tentando demais ser compreendido por pessoas que muitas vezes não querem te entender.
Só querem te manter no lugar onde você sempre esteve, disponível, previsível, controlável. E o estoico não vive para agradar. Ele vive para ser íntegro com sua consciência. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, dizia: se você baseia sua paz no julgamento dos outros, nunca terá paz de verdade. É duro, mas é libertador, porque quanto mais você se explica, mais você se entrega. E quanto mais você se entrega ao olhar dos outros, menos você pertence a si mesmo. Justificar é, muitas vezes, o último fio que te prende ao medo de não ser aceito. E é justamente esse medo que te impede de crescer. A liberdade de não precisar ser entendido. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu para si mesmo: você sempre pode escolher não ter uma opinião. Essa frase, à primeira vista, pode parecer evasiva, mas é, na verdade, uma chave de ouro, porque há momentos em que a sua maior liberdade é não responder, não rebater, não participar da confusão, não cair na armadilha de sempre ter que dizer algo. Você não deve explicações para quem só quer controle. Você não precisa justificar escolhas que dizem respeito apenas à sua saúde, sua paz, sua trajetória. Mas o mundo cobra. Ele pergunta: por que você sumiu? Por que você está diferente? Por que você não quis participar? Mas por trás dessas perguntas, quase sempre há uma cobrança disfarçada. Volte a ser como antes. Volte a ser fácil. Volte a me agradar. E quando você decide não voltar, o incômodo surge. Você mudou. Você ficou arrogante. Agora se acha melhor que os outros? Mas, na verdade, você só ficou em paz. E a paz incomoda quem vive no ruído. Quando a mudança assusta mais do que a bagunça, você decide acordar mais cedo, parar de sair todo fim de semana, focar nos estudos, ficar mais reservado, se afastar de certas pessoas. E os comentários vêm: que estranho, ele se isolou, tá esquisito, né? Mudou demais. Mas é claro que mudou. Você está em transição e nenhuma transição é bonita por fora. Ela é silenciosa, incômoda, solitária. É como quando uma árvore larga as folhas. Não parece bonita no outono, mas é ali que começa o renascimento. E se você parar para se explicar em cada folha que cai, você nunca vai crescer de verdade. A paz começa quando você entende que não é obrigado a dar satisfação. Você pode simplesmente escolher o silêncio, escolher o foco, escolher o caminho que só você entende agora, mesmo que ninguém entenda, mesmo que chamem de egoísmo, de frieza, de afastamento, porque a firmeza não grita que está certa. A firmeza anda mesmo em meio ao mal-entendido. O curioso efeito colateral, o respeito. Algo interessante acontece quando você para de se justificar. Você começa a ser respeitado. No começo, estranham, depois testam, mas com o tempo, aceitam. Porque você deixou claro, sem dizer uma palavra, que sua vida tem direção, que suas decisões têm raiz, que sua energia não está mais à disposição de qualquer cobrança emocional. E esse tipo de postura intimida, mas também inspira. Você passa a ser visto como alguém centrado, alguém que não se abala por pouco, alguém que, mesmo sendo gentil, sabe dizer não, mesmo sendo calmo, sabe se afastar, mesmo sendo discreto, carrega firmeza. Sêneca dizia: quanto menos você depende da aprovação, mais livre você se torna. E essa é a essência da força estoica: ser livre por dentro, mesmo que em silêncio, mesmo que sozinho. A maioria vive em função de parecer bem, de ser compreendida, de ser querida por todos. Mas isso é uma prisão de aparência, uma cela de autopreservação, um lugar onde você finge ser alguém para não perder vínculos que já não fazem sentido. O caminho estoico é o oposto. É fidelidade à sua essência. É a coragem de ser mal interpretado, sem perder a paz. É o conforto de não pertencer mais a lugares onde você precisava se justificar para existir. Não entender agora, entender depois.
As pessoas podem não entender agora, mas entenderão depois. Quando virem a sua constância, sua firmeza, sua paz, que não depende de plateia, seu brilho que não precisa de holofote, ou talvez não entendam nunca. E tudo bem, porque você não precisa mais disso. Você já aprendeu que não tem obrigação de ser compreendido por quem nunca se interessou em te ouvir de verdade. Você apenas segue, firme, em paz, sem culpa, sem medo, sem barulho. E esse é um dos maiores sinais de força interior. Andar sem se justificar. É nesse ponto da jornada que algo começa a mudar por dentro. Quando você já silenciou o ruído de fora e começou a escutar o que realmente importa, tudo ganha um novo sentido. O barulho do mundo já não te guia mais. Agora é você quem conduz com clareza, com calma, com verdade. Se isso está fazendo sentido para você, escreva nos comentários: escolho crescer em silêncio, porque essa frase não é só uma escolha, é um lembrete do caminho que você está trilhando. Agora, de volta à nossa lição. Número 4. Quando o mundo perceber que você mudou, no início, ninguém percebe. Você começa a mudar em silêncio, sem discursos, sem publicações, sem necessidade de aprovação. Você corta excessos, reduz as falas, escolhe melhor as companhias, troca distrações por direção, acorda mais cedo, responde menos, se explica quase nunca. Não é arrogância, é foco, é reencontro, é construção. E no começo, o mundo não repara, porque o mundo só repara no que é barulhento, e você escolheu mudar quieto. Mas mudança verdadeira não precisa ser percebida de imediato. Ela começa na frequência da sua energia, no jeito como você entra em uma sala, na forma como você ouve sem precisar opinar, no modo como você respira sem perder o controle. E aí acontece o inevitável. Mais cedo ou mais tarde, o mundo sente, mesmo que não saiba nomear. Você começa a parecer mais calmo, mais firme, mais centrado. As pessoas não sabem explicar, mas comentam: você está diferente, tem algo no seu olhar, não sei o que é, mas você mudou, e é verdade. Você mudou, não porque falou sobre isso, mas porque agiu, porque decidiu, sem prometer, sem explicar, sem justificar. Sua postura se tornou sua linguagem, sua presença, sua resposta. E é aí que começa o segundo estágio da jornada: a resistência externa. Muita gente não aceita sua mudança de forma natural. Elas sentem que perderam o acesso. Sentem que você já não responde como antes, que não se abala mais fácil, que não se entrega a jogos emocionais. E isso incomoda, porque sua nova postura é um espelho. E um espelho calmo revela a bagunça de quem está ao redor. Então, o mundo testa você. Vai tentar te puxar de volta, com ironias, com piadas, com provocações disfarçadas de brincadeira. Frases como: agora você é zen demais, né? Tá todo espiritual agora? Você tá se achando o sábio da montanha? Mas essas frases não são sobre você, são sobre eles. Sua mudança silenciosa incomoda quem vive no barulho. Seu controle emocional confronta quem só sabe reagir. Sua clareza assusta quem está preso na confusão. Por isso, o maior teste vem depois da transformação. E aqui está o segredo estoico: não reaja. Você não precisa se defender, se justificar, se exaltar, provar que evoluiu, esfregar sua nova mentalidade no rosto de ninguém, porque a verdadeira evolução não se promove, ela se manifesta, ela não grita, ela permanece. E quem observa com sensibilidade vai sentir. Com o tempo, os mesmos que te chamaram de estranho vão te procurar em busca de conselhos. Os que riram da sua fase de silêncio vão pedir ajuda quando a vida deles for engolida pelo ruído. Os que testaram seus limites vão respeitar sua firmeza. E os que foram embora, esses nunca caminharam com você de verdade. Foram embora porque o que os prendia a você era a sua versão anterior, a que se explicava, a que aceitava tudo,
a que vivia se moldando para agradar. Mas essa versão morreu e nasceu outra, mais silenciosa, mais inteira, mais alinhada. E aqui está um ponto crucial. O silêncio começa a selecionar por você. Você nem precisa mais cortar certas relações. Elas se dissolvem sozinhas, porque a sua energia já não combina. A sua frequência já não alimenta o que antes te prendia. Você se torna seletivo, sem precisar forçar. Sua presença começa a fazer a triagem, e isso é libertador. Você percebe que não precisa mais pedir licença para ser você. Não precisa mais se explicar por estar em paz. Não precisa mais pedir desculpas por escolher o que te faz bem. E quanto mais você aceita isso, mais leve você anda. Você passa a confiar mais no processo, falar menos, respirar mais, observar mais, forçar menos. Não porque tudo está resolvido, mas porque você já não busca mais ser compreendido a cada passo. Você entendeu que quem precisa entender, vai entender, no tempo certo, sem pressão, sem explicação. E quem não entende, também está no seu lugar, fora. Mas há um alerta importante aqui. Em alguns momentos, você será tentado a mostrar que mudou, a provar, a se exibir para quem te desacreditou. É o ego, querendo o reconhecimento que o coração já não precisa. E quando essa vontade bater, lembre-se, essa é a armadilha. Porque a vitória mais profunda é silenciosa. Ela não precisa de aplauso. Ela não precisa ser divulgada. Ela apenas é. O estoico sabe que a presença fala por si. E o respeito verdadeiro não é exigido, é percebido. Quando o mundo perceber que você mudou, não se exalte, não se defenda, não se explique. Apenas siga em paz, com firmeza, com a consciência tranquila de quem não precisou convencer ninguém para ser respeitado. Sua postura será a sua resposta. Sua calma será o seu impacto. Sua integridade será a sua proteção. E sem querer brilhar, você vira luz. Sem querer ensinar, você vira exemplo. Sem querer ser lembrado, você se torna inesquecível. Porque quem muda em silêncio, deixa marcas profundas no mundo, sem precisar fazer barulho. Número 5. A metáfora do lago calmo. Imagine um lago. Num dia de vento forte, as águas ficam agitadas. O reflexo do céu se quebra. As árvores ao redor parecem tortas, partidas, distorcidas, e o fundo onde está a profundidade real desaparece. Você só vê a superfície, mas tudo ali parece confuso, instável, ameaçador. Agora imagine esse mesmo lago, num fim de tarde tranquilo, sem vento, sem movimento. Água serena como um espelho. O céu se reflete inteiro, as árvores se mostram com perfeição, e o fundo, antes invisível, aparece com clareza. Você vê tudo. Essa é a metáfora perfeita para a mente humana. Quando a mente está agitada, ela distorce a realidade. Ela amplifica problemas, inventa ameaças, responde com medo, decide com pressa. Ela vê monstros onde só havia sombras. Ela reage antes de entender. Ela fala antes de escutar. Mas quando a mente está calma, ela vê com clareza, julga com justiça, age com sabedoria. O estoico busca essa mente tranquila, não por alienação, mas por estratégia, porque ele entende que um lago calmo não é um lago fraco, é um lago profundo, e profundidade é exatamente o que o mundo perdeu. Vivemos em uma era onde tudo é instantâneo. A opinião, a reação, o julgamento, a indignação. As pessoas não pensam mais. Elas disparam, elas despejam, elas atiram palavras como quem tenta acertar um inimigo invisível, mesmo que acertem a si mesmas. Mas o estoico vive de outro jeito. Ele respira antes de responder. Ele pondera antes de opinar. Ele silencia antes de decidir. E aqui está o segredo. Quem tem profundidade não precisa fazer barulho. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia: a sua mente deve ser como a superfície tranquila de um lago, capaz de refletir o mundo sem se confundir com ele.
Ou seja, você observa a vida, mas não se mistura com o caos. Você sente as emoções, mas não é dominado por elas. Você vê as provocações, mas escolhe o que merece resposta. A maioria das pessoas vive como uma folha solta na correnteza. Qualquer vento leva, qualquer palavra desequilibra, qualquer notícia desespera. Mas o estoico não é guiado pelo vento. Ele é guiado pela direção que escolheu manter. E é essa firmeza silenciosa que transforma tudo ao redor. Você já percebeu? As pessoas mais sábias são as mais calmas, as que mais escutam, as que menos interrompem, as que falam pouco, mas dizem tudo. É porque elas se tornaram o lago. E quanto mais calmo o lago, mais ele revela. Essa metáfora tão simples ensina um princípio poderoso. A profundidade só aparece na calma. Assim como só é possível ver o fundo de um lago quando a água está parada, só é possível ver o que realmente importa, quando sua mente está serena. Se sua mente está agitada, tudo se torna exagero. O problema parece maior do que é. A crítica dói mais do que deveria. A decisão parece urgente quando não é. Mas quando sua mente está calma, você enxerga o tamanho real das coisas. Você escuta o que foi dito e também o que foi silenciado. Você sente o momento certo de agir e também o momento certo de esperar. E o mundo vai testar isso. Porque a agitação está por toda parte. Gente que fala demais, notícias que manipulam, urgências falsas, redes sociais que confundem, conflitos que tentam te arrastar para dentro. Tudo isso são pedras jogadas na sua água. Mas você escolhe. Vai deixar cada pedra gerar uma onda? Ou vai manter a superfície firme e deixar que o impacto se dissipe? Você pode respirar, observar, esperar, responder depois ou nem responder. O mundo quer pressa, mas o sábio escolhe presença. Na prática, isso significa não responder uma mensagem no calor da emoção. Não tomar uma decisão quando estiver cansado ou magoado. Não julgar alguém enquanto você mesmo estiver ferido. Não se deixar levar por impulsos que você vai se arrepender depois. É nesse intervalo entre estímulo e resposta que mora o poder. E é exatamente ali que vive o estoico. Ele habita esse espaço silencioso, esse segundo de ouro entre o que acontece e o que você faz com isso. Porque força de verdade não é velocidade, é estabilidade. Você quer saber quem é realmente forte? Observe quem permanece tranquilo. Quando tudo ao redor está em chamas, quem escuta mais do que fala, quem sustenta o olhar sem elevar a voz, quem atravessa a crise com os pés firmes no chão. Esse é o lago. Essa é a mente treinada. A mente que aprendeu a não se perturbar com qualquer vento, a não se contaminar com qualquer palavra, a não reagir a qualquer provocação. Ela segue, serena, firme, profunda. E é por isso que o silêncio dos fortes vale mais do que os gritos dos fracos. Porque enquanto o mundo corre atrás de respostas, o lago permanece em paz. E por isso, vê tudo com clareza. Número 6. Técnicas estoicas para mudar em silêncio. Mudar em silêncio não é apenas uma ideia bonita. É uma construção diária. Um caminho feito passo a passo, longe do barulho. É a arte de evoluir sem precisar convencer ninguém. É viver a transformação, não falar sobre ela. E essa construção exige mais do que desejo. Ela exige disciplina, clareza e consistência. O estoicismo, filosofia nascida na Grécia e consolidada em Roma, não era feita de discursos vazios. Era feito de práticas, de ferramentas simples, mas poderosas. Ferramentas que funcionam até hoje, principalmente quando queremos mudar sem estardalhaço, quando queremos fortalecer por dentro, sem expor por fora. A seguir, 5 técnicas estoicas práticas para quem deseja transformar a si mesmo de forma silenciosa, firme e constante. 1. O diário matinal de Marco Aurélio.
Escreva antes de reagir. Marco Aurélio, imperador de Roma, comandava batalhas, decisões políticas, crises sociais. Mas todos os dias escrevia para si mesmo. Ele não escrevia para os outros, não publicava, não buscava reconhecimento. Era um diário íntimo de reflexão e preparação. Ele escrevia para lembrar do que realmente importa, para organizar a mente antes que o dia o puxasse para o caos, para reforçar seus valores antes de enfrentar o mundo. Você pode fazer o mesmo, antes de abrir o celular, antes de se conectar com o mundo externo. Pegue papel e caneta e escreva: o que eu preciso evitar hoje para manter minha paz? Qual é a intenção que quero carregar durante o dia? Como vou me comportar diante dos desafios inevitáveis? Não precisa escrever muito, nem bonito. Não é para publicar, é só para você. Esse pequeno ritual cria uma âncora mental, uma estrutura interna que te ajuda a não se perder nas turbulências externas. Com o tempo, esse hábito molda sua presença, te deixa mais lúcido, mais firme, mais imperturbável. 2. O retiro interno de Epicteto, pausar antes de agir. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou mestre da liberdade interior, ensinava que a mente deveria ser um templo, um lugar intocável. E para protegê-la, ele recomendava o retiro interno. Não é ir para o mato nem fugir do mundo. É algo muito mais simples e mais poderoso. Antes de agir, pare por 10 segundos. Respire, feche os olhos, volte para dentro e pergunte: isso que eu vou fazer está alinhado com quem eu quero ser? Isso me aproxima da paz ou do conflito? Essa resposta me fará dormir melhor esta noite? Esse curto espaço de tempo entre o impulso e a escolha é onde mora a força do estoico. É ali que você evita brigas inúteis, evita decisões precipitadas, evita se arrepender depois. O retiro interno não precisa de lugar, ele precisa de consciência. E com o tempo, você se torna aquela pessoa que pensa antes de tudo, antes de falar, antes de agir, antes de julgar, antes de entrar numa discussão, antes de se deixar levar. E só isso já te coloca quilômetros à frente da maioria. 3. A técnica do não reagir por 3 segundos. Essa é uma das mais práticas e também das mais difíceis. A maioria das pessoas reage no piloto automático. Ouviram algo? Respondem. Foram contrariadas? Rebatem. Se sentiram atacadas? Atacam de volta. Mas os estoicos descobriram que existe um campo sagrado entre o estímulo e a resposta. Um espaço de liberdade, onde você escolhe não repetir padrões antigos. E aqui entra a técnica. Toda vez que algo te irritar, te provocar ou tentar te tirar do eixo, espere 3 segundos. 3 segundos. Inspire profundamente. Sinta seu corpo. Observe o impulso. Pergunte-se: vale mesmo a pena? 9 em cada 10 vezes, você vai perceber que não vale. Essa pausa simples pode evitar uma discussão, um erro, uma mágoa, uma quebra desnecessária. E se, na 10ª vez, você decidir agir, será uma escolha, não um reflexo emocional. Essa técnica te devolve o controle. Te mostra que você governa sua mente e não o contrário. Que você é livre e não refém de estímulos externos. 4. O ritual da noite. Revisar sem se punir. Se o dia começa com o diário, ele termina com o espelho. Sêneca, outro grande estoico, dizia que antes de dormir, ele revisava o que viveu. Não com culpa, não com vergonha, mas com honestidade. Você pode fazer isso também. Antes de dormir, pergunte: onde fui melhor hoje? Onde me perdi de mim mesmo? O que posso fazer de forma diferente amanhã? Esse ritual fecha o ciclo. Ele te livra do peso do dia. Te mostra o que precisa ser mantido e o que precisa ser ajustado. E o melhor, ele te ensina a crescer em silêncio, sem necessidade de confissão pública, sem prometer nada para ninguém, apenas sendo honesto com você. Com o tempo, esse hábito te torna mais autoconsciente, mais coerente, mais leve.
você dorme com a mente limpa e acorda mais forte. 5. Como treinar a respiração para não explodir? Você já percebeu? Antes de explodir, o corpo avisa, a respiração fica curta, a mandíbula trava, o ombro tensiona, o corpo sente antes da mente entender. Por isso, os estoicos ensinavam que controlar a respiração é controlar a emoção. Uma técnica simples, mas poderosa. Respiração quadrada. Faça assim. Inspire por 4 segundos. Segure o ar por 4 segundos. Expire por 4 segundos. Fique sem ar por 4 segundos. Repita esse ciclo 3 a 5 vezes. Faça isso antes de uma conversa difícil, antes de responder uma mensagem agressiva, antes de tomar uma decisão importante, ou simplesmente quando perceber que está saindo de si. Essa técnica acalma o sistema nervoso, diminui a ansiedade, aumenta sua clareza e te reconecta com o seu centro, o lugar onde você lembra: eu não sou o que me tirou do eixo, eu sou aquele que escolhe voltar para ele. Conclusão: um caminho silencioso, mas poderoso. Essas 5 técnicas parecem simples, mas juntas constroem um escudo invisível, uma armadura emocional, uma base de força tranquila que não precisa provar nada. Você não precisa mudar o mundo para viver com mais serenidade, nem virar monge, nem abandonar a sociedade. Você só precisa começar de dentro, com pequenos rituais, com pequenas pausas, com pequenas escolhas. A mudança real é silenciosa, mas o impacto dela é ensurdecedor. E o mais bonito, ninguém precisa saber, apenas sentir. Número 7. O que muda quando você para de avisar que está mudando? Existe uma diferença abismal entre falar sobre mudança e mudar de verdade. Quem está realmente em transformação costuma falar menos, não porque esconde algo, mas porque entendeu que a verdadeira evolução não precisa ser anunciada, ela se manifesta naturalmente. É fácil dizer, estou mudando. É difícil viver essa mudança todos os dias, sem alarde, sem plateia, sem reconhecimento imediato. O estoico sabe disso. Por isso, ele não perde tempo tentando convencer os outros de que está se tornando alguém melhor. Ele apenas se torna. Ele vive a mudança, não o discurso. Ele age mais do que responde, entrega mais do que promete, observa mais do que comenta. E então, em silêncio, cresce. Porque chega uma hora em que você entende, quanto mais você fala sobre mudança, mais você se sabota. Falar demais serve muitas vezes para aliviar a ansiedade. Como se ao contar que está mudando, você ganhasse tempo, compreensão, aplausos antecipados. Mas essa exposição cria outro problema. Ela gera expectativa demais antes da transformação acontecer de verdade. E expectativa é uma prisão. Ela te força a manter uma imagem que talvez ainda esteja em construção. Você vira personagem da sua própria mudança. Você sente que precisa provar que está bem, que precisa mostrar progresso o tempo todo. E isso cansa, isso paralisa. Isso te coloca no palco antes de você estar pronto. O estoico não negocia com esse tipo de vaidade. Ele entende que crescimento real acontece longe do palco, acontece no escuro, na dúvida, no recomeço, na constância, na reconstrução silenciosa. E por isso, quando você para de avisar que está mudando, algo dentro de você muda de verdade. Você sai do campo da validação e entra no campo da construção. Você para de performar evolução e começa a viver transformação. Porque quando ninguém sabe o que você está fazendo, ninguém atrapalha, ninguém projeta em você suas próprias frustrações. Ninguém cobra resultados para os quais você ainda está se preparando. Ninguém tem como te controlar através do julgamento. E isso te dá uma liberdade enorme, a liberdade de crescer em silêncio, de errar sem ser ridicularizado, de ajustar sem pressão, de recomeçar quantas vezes for necessário sem o peso do olhar alheio.
Essa é uma das maiores bênçãos do silêncio, a liberdade de evoluir sem testemunhas. Você começa a se importar menos com quem está te observando e mais com o que você está construindo. E isso muda tudo. Na forma como você lida com críticas, você para de se defender e começa a filtrar. Você entende que nem tudo é sobre você, nem toda opinião merece atenção, nem toda crítica precisa de resposta. Você escolhe o que entra, você escolhe o que permanece, você escolhe o que ignora. E isso te dá paz. Na forma como você conversa, você fala menos, mas fala melhor. Sua comunicação fica mais direta, mais clara, sem excesso, sem performance. Você não tenta mais parecer inteligente. Você só diz o que precisa ser dito e, em muitos casos, percebe que o silêncio diz mais. Na forma como você usa o tempo, você para de correr para provar que está ocupado e começa a usar cada minuto com intenção. O tempo vira aliado, não vilão. Você entende que pressa demais é sinal de fuga e não de produtividade. Você passa a viver mais presente, mais inteiro, mais consciente. E o curioso, as pessoas sentem. Quanto menos você fala da sua mudança, mais ela se torna visível. Não nos stories, mas no jeito como você olha, no jeito como você ouve, no jeito como você responde. Sua energia muda, seu semblante muda, sua postura muda. E então, naturalmente, começam os comentários. Você está diferente. Tem algo em você que eu não sei explicar. Parece mais leve, mais centrado. Essas frases são sinais. Sinais de que a sua transformação está sendo sentida, não imposta. E isso só acontece quando você para de tentar convencer e simplesmente vive o que acredita. Você já viu isso em alguém? Aquela pessoa que sumiu por um tempo e quando voltou, estava diferente. Ela não avisou, não fez discurso, não contou os bastidores, mas você percebeu no olhar, na calma, na firmeza. E aí você pensou, eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela cresceu. Essa pessoa não precisou se explicar, porque a presença dela falava. Você pode ser essa pessoa, mas para isso precisa parar de narrar e começar a construir. Precisa sair do palco e voltar para o bastidor, porque o que muda a sua vida não é o que você diz, é o que você faz, quando ninguém está olhando. E se ninguém perceber, tudo bem, você não está fazendo isso por eles, está fazendo por você, pelo seu futuro, pela sua paz. E essa paz, ninguém tira de quem escolheu o silêncio como caminho. É nesse ponto da jornada que algo começa a mudar por dentro. Quando você já silenciou o ruído de fora e começou a escutar o que realmente importa, tudo ganha um novo sentido. O barulho do mundo já não te guia mais. Agora é você quem conduz com clareza, com calma, com verdade. Se isso está fazendo sentido para você, escreva nos comentários. Escolho crescer em silêncio, porque essa frase não é só uma escolha, é um lembrete do caminho que você está trilhando. Agora, de volta à nossa lição. Número 8. A solidão seletiva do crescimento silencioso. Mudar em silêncio tem um custo. E um dos primeiros e mais impactantes é a solidão. Mas essa solidão não é o abandono amargo que muitos conhecem. Não é um vazio desesperador, nem a ausência sufocante de afeto. Ela é diferente, é uma solidão seletiva, escolhida, silenciosa, necessária. É como se, ao mudar por dentro, você mudasse também de frequência e, de repente, começasse a perceber o que antes não via. Você sente que certos lugares, que antes eram familiares, agora parecem apertados. Certas conversas parecem ocas, certos vínculos soam mais como amarras do que conexões. Você muda e, com isso, o mundo ao redor muda também. É como um casulo se desfazendo. O que antes te envolvia, agora limita. O que antes fazia sentido, agora te prende. E é aí que a solidão aparece. Mas não como castigo, e sim como limpeza. Você começa a sair de rodas de conversa onde só há reclamação. Se afasta de relações baseadas em carência. Deixa de responder mensagens que não acrescentam.
Reduz o contato com ambientes que não respeitam sua nova direção. No início, isso pode parecer estranho. Você se vê mais quieto, mais reservado, mais seletivo e muitas vezes até questiona: será que estou me isolando demais? Mas há uma diferença entre isolamento por fuga e solidão por escolha. O primeiro é medo, o segundo é força. O estoico entende que esse silêncio temporário é parte da lapidação. É como limpar a lente antes de olhar o mundo. É como organizar a casa antes de receber visitas. É como preparar a terra antes de plantar novas sementes. A solidão do crescimento é o espaço onde você se ouve de verdade, onde você reencontra partes esquecidas, onde você filtra tudo o que ficou em excesso. É ali que nasce a clareza. Sêneca dizia: se você está em companhia ruim, melhor estar só, porque você será o que consome. E essa frase resume bem a essência da solidão seletiva. Você começa a proteger sua energia como quem protege um jardim em flor. Não por ego, mas por respeito. Respeito ao seu processo, respeito ao seu novo ritmo, respeito à sua nova versão. E essa seleção, ao contrário do que parece, não afasta apenas pessoas. Ela afasta ruídos internos também. Você passa a ouvir menos os julgamentos, a depender menos da aprovação, a viver com mais autonomia emocional. É como afinar um instrumento. No começo, exige silêncio, mas depois a música que sai é pura. Sim, vai doer em alguns momentos. Você vai sentir falta da companhia, mesmo que fosse vazia. Vai sentir falta do riso fácil, mesmo que fosse disfarce. Vai querer voltar por conforto, mesmo que o conforto tenha te impedido de crescer. Mas é nesse ponto que muitos desistem, voltam atrás, reentram em ciclos antigos, se aproximam do barulho porque o silêncio parece solitário demais. Só que o estoico permanece. Ele sabe que o silêncio não é ausência, é presença qualificada. Ele não volta para onde já não pertence, porque entende: quem insiste em se encaixar onde já não cabe, acaba se encolhendo para sobreviver e não para evoluir. E quando você aceita essa fase, algo muda. Aos poucos, essa solidão se transforma em solitude. Você começa a apreciar o tempo consigo mesmo, a descobrir sua própria companhia, a respeitar seus silêncios internos. Você percebe que não precisa de plateia para ter valor, não precisa de barulho para existir, não precisa estar rodeado para se sentir completo. E então, algo belo começa a acontecer. Você começa a atrair pessoas que respeitam o seu ritmo, que não exigem explicações, que não julgam o seu silêncio, que sabem caminhar ao lado, mesmo em silêncio. São amizades mais leves, conversas mais profundas, conexões mais sinceras. E tudo isso surge porque você se permitiu limpar antes de preencher. Essa fase de afastamento, que parecia solitária, na verdade era preparação. Era como um jardim em descanso, aguardando o tempo certo para florescer de novo com novas cores, novos perfumes, novas sementes. É nesse espaço que você se reconstrói. É ali que você se torna mais inteiro, mais seletivo, mais coerente. E então, o que chega até você, chega por sintonia, não por carência. Você para de mendigar afeto, para de implorar por atenção, para de se esforçar para caber onde já não é bem-vindo. Você apenas é, simples, forte, presente, e o que for compatível com sua nova versão virá, naturalmente, sem grito, sem esforço, porque o silêncio, quando bem vivido, não te isola. Ele te prepara para uma vida mais limpa, mais verdadeira, mais alinhada com quem você realmente é. E tudo isso começa quando você aceita que o crescimento real é, sim, solitário no início, mas profundamente libertador no final. Você não precisa levantar a voz para mudar o rumo da sua vida. Não precisa fazer um anúncio público, não precisa postar, nem prometer em voz alta. E muito menos esperar que alguém te autorize a começar. Tudo o que você precisa é começar. Simples assim.
sem holofotes, sem plateia, sem testemunhas. Começar com um gesto pequeno, com um pensamento mais claro, com uma escolha mais firme, com uma decisão silenciosa de não mais repetir os mesmos erros. Porque a verdadeira transformação não vem de um impulso. Ela vem de um padrão novo, criado em silêncio e reforçado com prática. Você começa dormindo um pouco mais cedo, comendo de forma mais consciente, trocando 5 minutos de distração por 5 minutos de leitura, escolhendo ficar em paz ao invés de vencer uma discussão, anotando no papel ao invés de explodir com alguém, respirando antes de responder. Essas pequenas decisões, feitas longe dos olhos dos outros, moldam sua nova versão. E de repente, sem você perceber, tudo em você muda. Seu tom de voz suaviza, seu olhar fica mais centrado. Seu ritmo desacelera não por preguiça, mas por presença. Sua presença começa a incomodar os apressados e atrair os conscientes. E é aí que você entende algo profundo. Você não está mudando para o mundo, ver você está mudando para si mesmo viver. Porque o estoico não age por aplausos. Ele age por coerência, por lucidez, por fidelidade ao que acredita. E essa fidelidade, muitas vezes, exige silêncio. Exige a coragem de se afastar das opiniões, de não responder aos julgamentos, de não rebater provocações, de não se moldar a ambientes que já não refletem mais quem você se tornou. Quanto mais você se alinha com sua verdade, menos você se encaixa no mundo antigo. E isso é libertador. Porque finalmente você entende que ser verdadeiro é mais importante do que ser aceito. Você começa a valorizar o que não se vê. A paz depois de uma decisão difícil. A leveza de não reagir a cada crítica. A força de manter o silêncio quando tudo te convida ao ruído. E sabe qual é a parte mais bonita? Você não precisa dizer nada. Não precisa se justificar. Não precisa provar. Seu comportamento começa a falar por você. Sua presença começa a comunicar. Sua energia começa a deixar claro: eu mudei e estou em paz com essa mudança. Alguns vão se afastar e tudo bem. Outros vão se aproximar e será verdadeiro. Alguns vão estranhar, mas você não deve explicações. Porque quem está no caminho do próprio crescimento sabe que a transformação mais autêntica não grita. Ela vibra, ela se revela nos detalhes. Na forma de respirar, na forma de caminhar, na maneira como você começa a escolher melhor o que entra e o que fica de fora. A calma passa a ser sua resposta, a ponderação, seu escudo, a pausa, sua sabedoria. E se alguém perguntar o que aconteceu com você, você pode apenas sorrir, porque às vezes o silêncio é a única resposta possível. E também a mais poderosa. Você não precisa ser entendido para estar certo, não precisa ser aplaudido para estar no caminho, não precisa ser seguido para ser inteiro. A única coisa que precisa é continuar, mesmo quando ninguém nota, mesmo quando nada parece estar mudando, mesmo quando tudo ainda está interno, porque é dentro que a mágica acontece. É dentro que a paz começa, é dentro que a nova vida se constrói. E essa construção é só sua, íntima, discreta, autêntica. Não se compare, não se apresse, não se sabote, só continue, com leveza, com clareza, com presença. Fale menos, observe mais, ande com firmeza. E quando tudo ao redor parecer barulhento demais, lembre-se, o silêncio é a sua força, a calma é o seu diferencial, a consistência é a sua arma. E um dia, quando olharem para você e disserem, tem algo diferente em você, você saberá, foi o silêncio que te transformou. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua já está trilhando esse caminho. Então agora, faça o que faz sentido, se inscreva no canal, respire fundo, deixe o seu comentário e assista aos vídeos que estão na tela. Eles também foram feitos em silêncio, para te lembrar que a sua paz é a sua maior conquista e que você não precisa gritar para ser forte, basta caminhar em paz,